eu sou Carlos Henrique Abud. E eu sou a Flávia Gonçalves. E hoje a gente vai falar sobre podcast. Para quem ainda não conhece, o podcast é um tipo de mídia em áudio relativamente recente, né? É como um programa de rádio na internet. Isso, é uma boa maneira de explicar, né? A gente já consome e gosta de podcasts há bastante tempo, né? Porque é um conteúdo que tem várias vantagens em relação aos vídeos, por exemplo. Sim, se você vai passar algumas horas desenhando ou dirigindo ou mesmo arrumando a casa, você pode aproveitar para se entreter ou se informar ao mesmo tempo, né? E esse ano parece que o podcast ganhou uma evidência, assim, inédita, né? É até meio difícil de explicar, né? Talvez o fato do Spotify ter abraçado esse tipo de conteúdo tenha contribuído, né? Eu também acho. Então, já que esse é o assunto da vez, a gente separou aqui 3 podcasts que podem agradar quem gosta de escrever ou gosta de história, simplesmente, né? Vamos lá? Vamos embora. O primeiro é o Caixa de Histórias. Ele proporciona uma experiência bem interessante para quem gosta de se aprofundar em literatura. Eles narram um trecho de uma história e depois comentam. É um podcast bem feito, né? Traz boas reflexões e acrescenta tanto ao autor inexperiente quanto ao iniciante, né? Até mesmo quem só gosta de ler, né? De vez em quando eles recebem um autor para falar dos seus livros, né? É bem legal, né? Isso aí. Então, Caixa de Histórias, nossa primeira indicação. O próximo podcast que a gente vai trazer é o Primeiro Tratamento. Esse é mais voltado ao estudo de roteiros, né? Então ele é bem mais abrangente, porque aborda o teatro e o cinema também. Ele já tem mais de 100 episódios, então tem bastante conteúdo para consumir. E o formato do podcast, nesse caso, é bem simples, né? Eles fazem recomendações, comentários sobre produções que estão saindo, como livros, séries, e também recebem escritores. E fazem uma espécie de entrevista, né? O papo é sempre bem proveitoso e às vezes ganha uma certa profundidade. Sem né? ser chato, né? Sem o pessoal tem um bom embasamento e sabe do que está falando, né? E até para quem só escreve livros e contos, é legal porque abre um pouco a visão, né? Você começa a incorporar alguns elementos, algumas coisas de outras linguagens. Né? Aumenta o repertório de referências. Com certeza, né? E mesmo sabendo que tem coisas que só funcionam na palavra escrita e outras que só funcionam com a ajuda da imagem, todas as formas de arte que contam histórias, né? Tem muito em comum, né? Com certeza, né? E falando em histórias, a última indicação é mais voltada ao público em geral. Não é um podcast feito para autores, Eu tava lá, né? E nesse podcast o host sempre recebe uma pessoa diferente, né? E ela conta ali suas histórias. E aí vale tudo, né? Tem pessoas com profissões inusitadas, gente que viveu situações inacreditáveis ou engraçadas, né? E o legal para quem escreve, né, é que o podcast é uma boa fonte de inspiração para a criação de personagens, né? E até mesmo ideias de premissas, né? Sim, a gente ouve uma história de alguém que vive em um universo completamente diferente do nosso, um caso que se passa em um lugar que a gente nunca foi. E de modo geral, ouvir assim, prestar atenção no mundo real, já é um hábito que o escritor tem que ter, né? E lá são sempre boas histórias e pessoas interessantes, né? E fora que a condução do episódio também é muito bem feita, né? Então é muito bom de ouvir. Então, essas foram nossas 3 indicações e a gente espera que vocês tenham gostado. E já que o assunto de hoje foi podcast, a gente vai aproveitar para falar aqui no finalzinho do nosso, né? Vozes Criativas Cast. Isso. A gente já tinha planos de colocar esse projeto em prática há bastante tempo, né? Mas havia sempre algum impedimento. Né? Sim, ou era falta de algum equipamento, ou falta de tempo. E a gente ainda não tem esse tempo, né? Mas a gente dá um jeitinho, né? Isso. Ou faltavam as pessoas certas. Isso, né? E esse ano, durante a Bienal, a gente conversou sobre a ideia por lá e quando a gente voltou, o projeto começou a andar. O primeiro a embarcar foi o Robson Gondim. Depois veio a Gabriele Marques. Isso, são 2 autores assim fantásticos, né? Que sabem bastante sobre escrita e sobre muitas outras coisas, né? Sim. Então, o Vozes Criativas Cast é feito por nós 4 autores para falar sobre literatura, arte, cultura, processo criativo, né? Isso. Além do tema de cada episódio, a gente vai sempre separar um tempinho para falar um pouco das nossas próprias produções. Como anda a nossa escrita, né? As dificuldades, as soluções que a gente encontra durante o nosso trabalho, né? O primeiro episódio já foi publicado e está disponível no Spotify. E nele a gente falou sobre inspiração, né? Cada um trouxe um autor para a conversa e nós discutimos a maneira como cada um trabalha a fagulha inicial, a inspiração que originava suas obras. Ficou bem legal. Ouve um pedacinho aí. Faz parte, né? Mudar de gênero é realmente assim desafiador, mas é muito bom.
né? Sim, com certeza. Envolve E, assim, muita pesquisa, envolve muita leitura, sim, mas você sobe de nível, né? Com Gente, certeza. eu Com admiro certeza. muito isso, sabe? Essa coisa da versatilidade. Eu acho muito legal. Eu não gosto, assim, de ficar... Não vou citar a palavra preso, até porque cada um tem, né, o seu caminho, cada um vai por onde você mais sente prazer em trabalhar. Mas eu gosto muito dessa coisa da versatilidade, de ver você trabalhando outros formatos, sabe? Eu acho muito legal isso. Eu penso um pouco que a versatilidade é uma coisa que a gente pratica bastante. Porque eu sou um pouco do pensamento de... vou atirar pra todo lado. Ainda que fique ruim, pelo menos foi um treinamento. É E isso aí, aí. quem sabe a próxima fica melhor. É. E Exatamente. assim vai caminhando a sociedade. É, ó, aprendizado, né? A gente sai da zona de conforto, né? Sim. Então a probabilidade da gente aprender com o processo é maior, né? Quando a gente está trabalhando com uma novidade, né? Total. Né? E você, Rô? Bom, então é isso. Se você ainda não consome podcasts ou não conhecia esses que indicamos, dá uma chance. E se você gosta de escrever, não deixe de conferir também a nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática. O link para a 3ª temporada está aqui do lado. E para quem gosta de world building, construção de mundos, tem também a nossa nova série Universo Planos e Fugas. Então era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima!